irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu vim com o propósito de falar sobre o jogo da baleia azul. É um fato que tem destruído a nossa juventude contemporânea, tem destruído e feito com que os jovens e as crianças tenham olhado de um modo diferente para a cura da depressão, para uma melhora da depressão. E assim eu vim falar, eu não costumo fazer isso, mas por causa do grande espalhamento de toda essa confusão que está acontecendo no mundo do Brasil, que eu acho que começou no país da Rússia e está se espalhando para todo mundo agora. E por causa disso eu vim falar sobre a depressão, porque é preciso, porque muitos jovens que estão se cortando, estão se mutilando, estão machucando o próprio corpo, estão se machucando sentimentalmente, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente. Estão se machucando, estão se matando. E assim, infelizmente, é o nosso inimigo, temos que falar a verdade. Esse jogo não é uma coisa de Deus, porque todos sabem que existe Deus e Satanás, existe o céu e o inferno. E esse jogo não é de Deus, esse jogo não é, vamos dizer que é de Deus, mas não tem o propósito divino, o propósito de Deus. Esse jogo, esse jogo é uma coisa maligna, uma coisa que tem feito com que os jovens olhem, assim como eu disse, olhem por um outro lado da cura da depressão, para uma melhora da depressão. E essa não é uma melhora da depressão, é pior do que isso. É uma solução para tirar a sua vida, entendeu? E assim veio ao meu conhecimento, veio aos meus ouvidos que são 50 desafios. E infelizmente no decorrer desses 50 desafios são se mutilar, desenhar a baleia no braço, se colocar em situações de perigo, de risco. E o último desafio é a morte, é o suicídio. É uma coisa muito maligna. Temos que falar a verdade, tenho que falar a verdade. É uma coisa maligna, é uma coisa que tem feito com que os jovens contemporâneos desse tempo tenham tirado a própria vida. E às vezes por coisas que não existem, como esse caso, como tem dito, que é a cura da depressão. Isso não existe. A morte não é a cura da depressão. É um fim para todas as coisas. O suicídio é o fim, a morte é o fim para todas as coisas. Não é só para a cura da depressão, não é só para a melhora da depressão. E hoje eu vim trazer uma palavra sobre esse fato, sobre isso. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Jó, capítulo 2, só um minutinho, capítulo 3, versículos, vou falar os versículos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um grande exemplo de depressão, porque às vezes as pessoas pensam que na Bíblia, em nossos antepassados bíblicos, não houve depressão. Com certeza houve sim. E assim eu vim falar sobre um homem que teve depressão, que era o nosso antepassado. E assim nos diz a palavra de Deus. Amém? Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-o as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre eles nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na, aquelas que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto.
escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Meus amados, só até aqui eu falei que era até o versículo 7, só que eu li até o versículo 11. Me desculpa aí pelo erro. Mas enfim, aqui se trata sobre um caso de depressão. Caso esse que foi com Jó, um homem muito abençoado. No início do livro de Jó, capítulo 1, os primeiros versículos vão nos dizer sobre o começo da história de Jó. Jó era um homem abençoado, um homem reto, sincero, se desviava do mal e era temente a Deus. Um homem que a gente tem que seguir esse exemplo. Claro que o meu exemplo, o seu exemplo, o exemplo de todos que deve ser seguido é o exemplo de Cristo. Só que Jó é um grande exemplo também, assim como Cristo é o nosso principal exemplo para as nossas vidas atuais. E assim, Jó era um homem temente a Deus, ele era reto e era sincero a Deus. E durante esse início que vai nos falando no Jó capítulo 1, livro de Jó capítulo 1, vai nos revelar, vai nos relatar sobre a história de Jó, que ele tinha muitos filhos. Eu não lembro quantos filhos ele tinha, mas eu acho que ele tinha 11, se eu não me engano é 11. Ele tinha gados, tinha fazenda, ele era muito abençoado, um homem muito abençoado, porque ele obedecia a Deus, seguia os preceitos de Deus, era temente a Deus, um homem, vamos dizer, quase perfeito no que diz respeito ao viver para Deus. Amém? E assim ele era muito abençoado, e assim também é conosco. Às vezes a gente é muito abençoado, mas aí quando Jó estava em sua caminhada, em seu início, Deus falou, Satanás passou por entre os ares e falou assim, Deus falou assim para Satanás: viste o meu servo Jó, homem temente, que do mal sabe se desviar. E assim Satanás falou que o motivo do qual Jó era fiel, temente a Deus, se desviava do mal, era por causa das grandes bênçãos que Deus tinha dado e até aquele momento tinha concedido a Jó. Aí Satanás propôs a Deus a fazer o seguinte: propôs para Deus que Deus tirasse todas as bênçãos, tirasse a família, tirasse todas as terras, todos os gados, tirasse tudo de bênção que ele tinha. Ou seja, ele ia ficar na miséria, para ver se Jó ia abandonar, ia perder a fé em Deus, ia parar de ser um homem temente, ia parar de ser um homem fiel, ia parar de ser um homem que verdadeiramente devemos ser hoje. E assim, no decorrer do livro, quem lê vai perceber que Jó vai perdendo filho, vai perdendo fazenda, vai perdendo gado, vai perdendo campo, vai perdendo tudo que ele tem de bênção. E aí chega nesse momento aí que a gente leu, que ele diz que seja amaldiçoado o dia que ele... Desculpa. O dia que ele nasceu, que se converta em trevas o dia que ele nasceu, que não exista o dia que ele nasceu. E assim a gente percebe a grande tristeza que ele estava passando ali, uma grande prova, uma grande situação que ninguém gostaria de passar. Imagina você ser um homem abençoado, uma mulher abençoada, que serve a Deus verdadeiramente e que é reto, é sincero a Deus, é temente a Deus, ama a Deus, segue cabalmente os preceitos de Deus, ou seja, cabalmente significa perfeitamente. Você segue perfeitamente os preceitos, os mandamentos, aquilo que Deus quer que você viva,
e de uma hora para outra você perde tudo. Tudo. Imagina, tudo, você perde tudo na sua vida, tudo. Seus pais, sua família, seu lar, suas bênçãos materiais, suas bênçãos familiares, todo tipo de bênção você perder. Para Deus te põe em prova para ver se você abandona, para ver se você se desvia do caminho, para ver se você para de ser temente a Deus. E assim Deus fez essa prova com Jó. E assim nesses versículos aqui a palavra de Deus nos diz que Jó estava muito deprimido por causa de todas essas situações que ele tinha passado. Perdido a família, o lar, seus gados, sua casa e tudo que ele tinha perdido, tudo que Deus tinha concedido a ele por bênção, por causa da temência a Deus, por causa da retidão e por causa de Jó seguir cabalmente, perfeitamente o querer e a vontade de Deus. E assim ele se encontra muito triste, muito deprimido. Ele com certeza pode perceber que ele está muito deprimido, ou seja, ele está em estado de depressão. Mas aí você me pergunta, Vitor, onde é que você quer chegar com essa história de Jó? Eu não conheço Jó, não sei quem é Jó. Eu não quero nem saber quem é Jó porque não me interessa. Então, eu vou chegar aí. Jó, um homem da Bíblia. Jó, um grande exemplo da Bíblia para nós. Você, homem ou mulher de Deus. Você, homem ou mulher que não conhece a Deus. Você sabia que todos nós somos iguais? Todos nós somos seres humanos. Todos nós estamos propensos a cair, propensos a estar tristes, propensos a estar em momentos felizes. Você deve saber disso sim, porque todos nós somos iguais, não há desigualdade entre nós. Claro que no mundo existem muitas desigualdades, tanto social quanto racial e assim por diante. Mas no que diz respeito a ser humano, cristãos, evangélicos e todo tipo de religião, todos nós somos iguais. Todos nós estamos propensos, não existe nenhum pastor, nenhum líder evangélico ou cristão que seja que ele não tenha acesso a todas essas coisas que todos nós temos, ou seja, a tristeza, a felicidade, a alegria, a depressão e tudo isso, todos esses sentimentos. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos iguais. E assim eu quero chegar numa coisa muito importante, numa coisa muito profunda. Porque aqui no caso de Jó, no decorrer aqui do livro, você vai perceber que ele estava deprimido por causa de todas as perdas e tal. E mais à frente você vai perceber que Deus começa a fazer várias perguntas para ele. E dessas perguntas, Jó não consegue responder. Mas aí o que dá para entender é que Jó, por causa de uma falha, ele olha a realidade de um modo diferente. Ou seja, o que causa, às vezes, muitas das vezes, na maioria das vezes, a depressão, é a sua interpretação da realidade, do real. Às vezes você cria situações surreais, cria um mundo surreal, ou seja, um mundo que não existe, um mundo segundo a sua interpretação, um mundo que você pode até ver, só que você não tem certeza se ele existe. Às vezes pode até ter certeza, dependendo da profundidade daquilo que você interpreta como realidade. Porque às vezes você pode interpretar uma realidade de um jeito e não crer que é aquela realidade. Aí você está sendo incrédulo no que diz respeito à sua própria concepção da realidade. Eu sei que eu estou bagunçando somente toda, mas é assim mesmo. É só você voltar no vídeo que você vai entender.
Mas enfim, é nisso que eu quero chegar. Às vezes, a depressão, o caso da depressão de Jó foi exatamente isso. Que ele via a realidade de um modo totalmente diferente. E não foi só com Jó, foi com Moisés, com Davi, com Jonas. Eu posso até estar falando nomes que você nem conhece, mas se você procurar, eu já falei sobre Jonas em um dos meus vídeos. Ele também passou por depressão. Eu já também Davi passou por depressão. Moisés também passou por depressão. E todos esses viram, tiveram a concepção de uma realidade que não era a realidade. Mas como assim, Vitor? Não estou entendendo nada. Imagina você olhar para uma paisagem. Você olha lá, na paisagem existe especificamente um mar, um rio, na verdade, um rio, e um lugar como o chão, uma terra. E em cima um sol. Eu posso até estar olhando isso, mas aí vem outra pessoa e me diz que está olhando um mar gigante, não tem chão, só tem a lua. Você está me entendendo? São visões diferentes. Na verdade, são interpretações diferentes. Assim como existe a interpretação de textos, de contextos, existe a interpretação da realidade. Você vê os olhos, você consegue ver, interpretar a realidade de um modo diferente. E assim, no decorrer do livro de Jó, Deus vai mostrando para Jó que ele está vendo o mundo, a realidade de um modo diferente. E assim Deus mostra, segundo a palavra, segundo os preceitos, os próprios mandamentos, as próprias leis, segundo a vontade de Deus própria. Deus mostra para Jó que ele estava errado em sua visão de concepção da realidade. Você me entende? Teve uma imagem que eu vi, foi até na aula de filosofia lá da minha escola. A professora mostrou uma imagem, acho que foi Platão que fez. E assim na imagem tinha três prisioneiros de um lado, de um lado. Só que eles estavam de costa, tá vendo minha mão? Eles estavam de costa, estava de frente para cá, só que estava de costa para uma parede que tinha aqui. Tava de costa para uma parede. E em cima tinha uma porta. E aquela porta reluzia a luz do sol. E assim a luz do sol entrava assim, ó. E aqui estavam eles aqui. Aí a porta estava aqui, aí a luz entrava por aqui. E como eles estavam de costa, a sombra deles aparecia na parede. E assim, na aula eu vi que Platão ele via de um modo diferente a realidade. Porque Platão estava olhando da porta daquela prisão. Agora os prisioneiros estavam olhando de dentro da prisão. E assim eles só tinham a visão da sua própria sombra. Ou seja, o que eles pensavam que era real na prisão era só sua sombra, que era reluzida pela luz do sol. E a visão de Platão era completamente diferente. Mas aí o que eu percebo nesse momento? Aquilo que eu falei. Cada um, na verdade, às vezes as pessoas interpretam a realidade de um modo diferente. E por isso que causa a depressão. Porque aí, ó, vamos dizer que eu tô em casa e tal. Aí vem minha mãe, meu pai, vem briga comigo, não sei, por uma coisa que eu fiz ou por uma coisa que eu não fiz. Acho que a maioria da causa da depressão é isso. Que às vezes são pais, são filhos que não conseguem ver, na verdade que veem, que interpretam a realidade no que diz respeito à convivência de seus próprios pais consigo mesmo. Ou seja, vamos dizer que eu não vejo certo
o modo em que meus pais me educam, ou me educam. E assim eu fico deprimido por coisas que não existem, por coisas que por minha concepção de realidade é errado. E assim eu começo a ficar deprimido, começo a ficar triste por coisas que na verdade não são certas. Você tá me entendendo? Vamos dar um exemplo aqui. Aquele exemplo que eu dei. Tô em casa, quieto e tal, aí chega minha mãe e meu pai, começa a brigar comigo por uma coisa que eu não fiz. Eu vou lá, eu vou querer falar alguma coisa, eu querer me justificar, com certeza, todo jovem é assim. Mas aí seu pai e sua mãe sempre vão ter a razão. Eles sempre vão estar certos, todos os pais, todos eles. E com certeza você vai estar como errado por uma coisa que você não fez. E assim você começa a ficar triste, você começa a dizer: por que eu nasci? Por que eu ainda tô aqui? Porque eu tenho que viver. Por quê? Aquilo vai causar uma grande bola de neve na tua cabeça. Você vai começar a se perguntar por quê. E essas perguntas não vão parar aí. Vai começar a alimentar a cada momento da sua vida em que você vai interpretando a realidade de um modo diferente, vai acrescentando e vai acumulando mais perguntas em sua cabeça, e assim vai se tornando uma bola de neve para que você fique deprimido consigo mesmo por, por situações do seu cotidiano e da sua vida. E assim, meus amados, principalmente para os jovens desse Brasil, desse mundo, eu gostaria de falar com vocês que assim como Jó passou por depressão, assim como eu e você estamos propensos a ficar deprimidos, a ficarmos tristes, que nós não venhamos ficar tristes, porque há uma solução para a depressão. Solução essa que foi mostrada a Jó. Aí você me pergunta: como assim, Vitor? Nessa história de Jó eu não entendi nada. Eu não entendi qual foi a cura da depressão para Jó. Assim como eu falei, Jó estava triste por causa das bênçãos que tinha perdido, por causa do filho que tinha perdido, terreno, tinha perdido tudo. E assim Deus mostra para ele que ele estava errado em sua visão e em sua concepção da realidade, de sua interpretação da realidade. E assim Deus ensina a ele a verdadeira interpretação da realidade. Segundo o que? Segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, segundo os preceitos próprios de Deus. E assim eu chego na cura da depressão, na verdadeira cura da depressão, que é a palavra de Deus, que é Deus. Claro, você não deve crer, você pode até não crer, você pode até não ter fé, né, em Deus ou naquilo que Deus pode fazer. Aleluia. Na palavra de Deus, no livro de Hebreus, se eu não me engano é capítulo 11, vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que não se esperam. Ou seja, quando você tem fé, aleluia, quando você cria em alguma coisa, você começa a crer, você tem fé naquilo que às vezes é impossível, naquilo que você não vê, naquilo que você não consegue imaginar. E assim, é complicado crer nisso, crer em coisas que não existem, que não se pode ver a olho nu. Mas é possível, porque esse é o fundamento da fé. Você crê em coisas impossíveis. Aleluia. E assim eu te chamo hoje, agora, nesse momento, a crer, a acreditar no impossível na tua vida. Acreditar no impossível que você vê. Você pode até estar com a mente, com os pensamentos, com os sentimentos
todos mortos dentro de você. Um desejo de morrer, um desejo de fazer uma besteira consigo mesmo. Você pode até estar com esse desejo agora, mas por favor, te peço, não faz isso. Não faz isso, porque Deus tem um plano na tua vida. Deus, Ele te ama. Aleluia. Você pode até não saber disso, mas Ele deu o seu único filho para morrer por você na cruz, para que você estivesse vivo agora, mesmo você não tendo essa vontade de viver. Deus te deu a tua vida. Como é que você vai roubar aquilo que Deus te deu? Porque quando você se suicida, quando você tira a sua própria vida, você faz um crime, você rouba a sua própria vida de Jesus, que deu, aleluia, a própria vida dele, por amor a você. Então, por favor, não faça isso. Não faça isso, porque Deus te ama, Ele deu o único filho para que você estivesse vivo agora. E não é agora que você vai desistir. Não é agora, aleluia, que você não vai conseguir. Porque até agora, até hoje, até nesse momento que você está vendo esse vídeo, você está vivo. Já é uma bênção, já é uma maravilha você estar vivo. Então, comece a olhar, a interpretar a realidade de um modo diferente. Comece a ver a realidade de um modo segundo a palavra de Deus, segundo Deus. Eu sei que é difícil, não é fácil viver segundo Deus quer que vivamos. Mas que nós viemos a cada dia nos fortalecermos na palavra de Deus. Nós viemos a cada dia, aleluia, tentarmos ser melhores, tentarmos tirar essa tristeza, esse desânimo e tirar essa interpretação errada de nossos olhos, de nosso pensamento. Amém, meus amados? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. O vídeo está muito grande já. Eu queria falar mais, mas não vou poder porque está muito grande mesmo. Mas eu vou ter que falar. Não tem como. Sabe, meus amados, eu peço a todos os jovens do Brasil e do mundo, não façam esse jogo. Não participem desse jogo baleso. Porque ela vai tirar a tua vida, meu irmão. Ela vai tirar a tua vida. Ela vai tirar a oportunidade que você tem para mudar a tua vida. Não importa se teu amigo morreu, não importa a pior coisa que aconteceu na tua vida. Eu não estou passando por isso. Eu sei, você deve estar falando pra mim: poxa, Vitor, mas você não tá passando por isso, você não sabe como é que é isso e aquilo. Cara, meu irmão, todos nós estamos propensos a passar por isso. Todos nós somos seres humanos. E não é agora que vamos desistir. Não é agora que vamos deixar tudo pra trás. Imagina no grande sofrimento, na grande tristeza que passou Jesus, meu irmão, para te dar a tua vida, para te dar essa oportunidade de estar vivo agora, meu irmão. Por favor, interprete a realidade, a verdadeira realidade segundo a palavra, segundo Deus quer que você veja. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus Santo. Te peço a você, irmão. Te peço, não faça esse jogo. Por favor, não faça. Porque Deus tem um plano na tua vida. Deus quer que você se transforme em um verdadeiro homem. Deus quer que você seja feliz, mesmo que seja em momentos, porque não vamos conseguir ser felizes completamente, mas que nós venhamos a cada dia ter mais momentos. Então, meu amado, eu te peço isso. Venha se fortalecer na palavra, procure alguém que te dê uma orientação segundo a palavra de Deus, segundo Deus. Se possível, e se você quiser, pode me contatar, pode falar comigo, porque eu vou te dar as instruções, eu vou te ajudar, principalmente em oração e na palavra também. Vou te dar um esforço. Amém, meu amado? Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Aleluia. Tente a cada dia
orar um pouco a Deus. Tente a cada dia procurar a Deus, procurar uma igreja que fale de Deus e que viva Deus. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de te chamar agora para orar comigo por essa causa. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, meu Pai, em Tua presença, meu Pai, estamos, meu Pai. Aqui, meu Pai, estou aqui para te pedir, meu Pai. Meu Deus, estamos aqui, meu Pai, para te clamar, para te rogar, meu Pai, e te agradecer primeiramente, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Deus, aleluia. Toma essa pessoa, meu Pai, que está vivendo agora. Deus abençoa essa pessoa, meu Pai, liberta, transforma, cura, meu Pai, converte, Deus Santo. Deus, tira essa tristeza, esse desânimo, meu Pai, esse pensamento, esse desejo de morrer, meu Pai. Toma, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, libertar ela, meu Pai, aleluia, dessa prisão, Deus Santo. Prisão é essa, meu Pai, que é Satanás, meu Pai, que está deixando ela presa, meu Pai. Essa pessoa, meu Pai, que está passando por tribulações, por provas, meu Pai, por coisas que ninguém gostaria de passar, por coisas, meu Pai, aleluia, por coisas ruins, por tristezas, por desânimos, meu Pai. Liberta ela, meu Pai, transforma, meu Pai. Meu Deus, eu te peço, assim como o Senhor fez com Jó, com Moisés, com Davi, Deus Santo, faça assim com essa pessoa. Mostre para ela, meu Pai, a verdadeira interpretação, meu Pai, da realidade segundo a Tua palavra, segundo o Senhor, meu Pai. Te peço, Deus Santo, toma esse coração, dá ânimo, meu Pai, da felicidade, meu Pai. Tira essa tristeza, tira esse desânimo, meu Pai, tira tudo, meu Pai. Que o Senhor venha libertar ela, meu Pai, de tudo isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, a cada dia estar com ela, cada dia, meu Pai, tirando toda tristeza, tirando todos os pensamentos negativos, colocando todos os pensamentos positivos, meu Pai. Colocando esperança, fé, para acreditar, meu Pai, no impossível, meu Pai, aos olhos dos homens. Que é, meu Pai, o possível aos Teus olhos, meu Pai. Porque, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai agir, Deus Santo. O Senhor vai agir grandemente, poderosamente, magnificamente, meu Pai, na vida dessa pessoa que está me vendo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, te agradeço, meu Pai, já crendo e já acreditando na tua ação, no teu agir, Deus Santo, porque sei que o Senhor é um Deus fiel, um Deus maravilhoso, o único Deus que existe. Não há outro além de ti e nem acima de ti, Deus Santo. Toda glória, toda honra seja dada a ti eternamente, meu Pai. Te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda e livra essa pessoa, protege, esforça, fortalece, anima, meu Deus, e dá alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe você e a sua família grandemente. Fique na paz de Deus. Eu sou Vitor Rodrigues. Esse foi mais um vídeo do canal Palavra da Verdade. Compartilhe a palavra de Deus. Você pode ser o responsável por mudar a vida de alguém.